vamos falar aqui do chamado intervalos reais, ou apenas intervalos para os íntimos. O intervalo é o seguinte: imagina se eu perguntasse para vocês o seguinte: você tem uma reta numérica, tem a reta dos números reais, isso é importante você entender, não é uma reta qualquer, é uma reta que você vai colocar todos os números reais. Mas de repente você não quer todos, você quer assim, Murá, eu queria simbolizar na minha reta todos os números que estão no intervalo de 1 até 5. A gente já entende, pela própria palavra intervalo, como a faixa. Olha, daqui até aqui, essa é a ideia de intervalo. Eu quero todos os números que estão no intervalo. Deixa eu colocar aqui para vocês uma faixa. Todos os números que estão no intervalo de 1 até o número 5. Todos os números. E aí você diz, Murá, mas eu tenho de 1 até 5 aí, eu tenho muitos números, professor, tenho infinitos números de 1 até 5, muito bom. Só que pode ocorrer que você diga assim, legal, eu quero todos os números entre 1 e 5. Aí eu faço uma pergunta, você quer que eu coloque o número 1 e o número 5 na contagem? Ou seja, todos os números entre 1 e 5, incluindo 1, incluindo 5, aí tu vai dizer, não, eu não quero, ou eu quero esse, não quero aquele. Essa é a conversa do intervalo. Quando você olha esse colchete, né, para dentro, colchete para dentro é fechado. Repita, colchete para dentro, fechado. Colchete para fora, aberto. Mas, Mura, legal, colchete para dentro é fechado. O que significa ser fechado? Ser fechado quer dizer que você vai contar com as pontas. Eu estou te dizendo, se você falar na sua questão que você tem um intervalo aqui e esse intervalo, os extremos são fechados, é porque você quer contar com esses carinhas. Você vai pintar essa bolinha e essa bolinha bem aqui. Essa é a jogada. O que isso quer dizer aqui? Todos os números que estão no intervalo de 1 a 5, incluindo o número 1, incluindo o número 5. E é simbolizado dessa maneira, fechado em 1, fechado em 5. Então, essa simbologia, quando você observar, não é uma simbologia qualquer. São todos os números no intervalo de 1 a 5, incluindo o número 1 e também o número 5. Ah, professor, e se eu não quiser o número 1? Se eu não quiser o número 5? Aí você fala que é um intervalo aberto. Um intervalo de extremos aberto. Não conta os extremos. Então, aqui você vai ter o mesmo lance. Bem aqui você vai ter o número 1, bem aqui o número 5, mas a bola é aberta. Quando a bola for aberta, na hora de simbolizar, colchete para fora. Ah, já entendi. Colchete para dentro, fechado. Aquele número faz parte do conjunto, sim. Colchete para fora, aberto. Aquele número não faz parte do conjunto. Antes que você faça perguntas, não, isso aqui é muito estranho, não faça sentido, eu vou fazer logo uma pergunta. Qual é o maior número? Me responda. Qual é o maior número menor que 5? Qual o maior número menor que 5? Ah, buguei, professor. O maior número que é menor que 5. Aí você diz, é o número 4. Epa, são números reais. Você tem 4.1, 4.2, 4.252. Ah, já percebi, é o 4.9. Aí nessa hora o coleguinha do lado diz 4.99. O outro diz 4.999. E aí você se toca. Nunca vou conseguir chegar no 5. Então, esse 5 aqui, ele é o mal necessário. Ele é uma referência. Eu não chego no 5, mas não passo dele. Então, nós temos uma incompetência. Diga, na matemática, nós não sabemos dizer qual é o maior número menor que 5. Nós não sabemos dizer, mas sabemos representar. Então, essa sacada de representar através dessa história do colchete, se eu quero um número lá, colchete para dentro, se eu não quero colchete para fora, é magnífico. E o mais importante é que você entenda o porquê que eu estou contando isso para você. Não apenas faça um colchete aqui. Não, eu entendi a necessidade, porque eu estou falando com números reais. Entre 1 e 5,
há infinitos números. E eu não consigo dizer que quando for assim, se aqui fossem os naturais, eu ia citar. Quem são os naturais que estão entre 1 e 5? Sem contar 1 e 5. 2, 3 e o 4. Acabou. Você citou, é o elemento. Mas quando eu falo em números reais, não. Eu tenho infinitos números e aí eu não sei dizer esses infinitos números. Então eu vou ficar triste, né? Eu não sei dizer. Aí eu digo, acalma teu coração. Eu não sei dizer, mas eu sei simbolizar através da teoria do intervalo. Show de bola? Então, isso eu quero que você entenda. Uma outra dica especial, colchete. Colchete, para dentro, fechado, muito bom. Para fora, aberto. Professor, eu vi que você colocou um parêntese ali. Tem um parêntese aqui nessa simbologia. O que isso quer dizer? Que é aberto. Se você quiser, é uma escolha sua, colocar um parêntese, quer dizer que o intervalo é aberto. Agora não vem brincar com a gente. Mas tem colchete para fora, para dentro? Não. Né? O parênteses, né? Tem parênteses para fora, para dentro? Não. Parênteses é da maneira natural. É assim ou é assim? E sempre é aberto. Professor, eu que decido? Sim, você decide se quer usar um colchete para fora ou um parêntese. Show de bola? Aqui, por exemplo, eu tenho um intervalo que eu coloquei misto. Como é que eu leio esse intervalo aqui? Todos os números entre 1 e 5, incluindo o número 1. Por quê? Porque está fechado. Eu posso ler assim, fechado em 1, aberto em 5. Repita com o prof. Fechado em 1, aberto em 5. Show de bola? Então, bem aqui, começa no número 1. Deixa eu tirar aqui esse hack. Começa o número 1 e vai até o número 5. O 5 é bola aberta porque o colchete está para fora, ou então eu usei um parêntese, no caso eu utilizei um parêntese. Uma observação para você não confundir, isso aqui não é o intervalo. Eu coloquei aqui, mas não vai pensar que isso aqui é o intervalo. Não, intervalo, entre dois caras. Mas pode aparecer em algumas situações que você queira simbolizar isso aqui, de 1 até 5. Né? 1,5, vamos falar assim. Isso aqui é um conjunto. Aqui são os elementos 1 e 5. Então, aqui não é um intervalo. Aqui eu marco, eu até coloquei assim, somente os extremos, né? Mas não é essa anotação. Eu marco somente os números que está lá. Eu marco o número 1, marco o número 5. Então, bem aqui você vai marcar o número 1, tá? E o número 5. Mas pega a visão. Aqui são os elementos. Então, quando você usa uma chave aqui, isso aqui é um conjunto formado por 1 e 5. É o intervalo, professor? Não. Isso aqui é apenas pontual. São os pontos 1 e 5. Show de bola? Poderia até aparecer 1, 2 e 5. Eu marcaria 1, o 2 e o 5. Tá bom? Eu coloquei assim porque o cara pode pensar que é intervalo. Então, cuidado, viu? Somente os extremos, no caso, o número 1 e o 5 que você marca. Será que você entendeu isso aí? Eu ainda vou conversar mais um pouquinho, porque eu não quero que você saia daqui, né, deixando de entender esse assunto, que ele é fundamental. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, eu vou colocar uma outra situação. Eu tenho uma retinha, que é a minha base, é o meu suporte, podemos falar assim. Vamos colocar de azul bem aqui, está aqui a minha reta. Aí eu vou simbolizar bem aqui, porque eu quero que você entenda que o intervalo eu posso simbolizar ele de 3 maneiras. A primeira, que é a reta, é a geométrica, vamos falar assim, né? A maneira geométrica de você representar. Eu tenho, por exemplo, aqui um número 2 e bem aqui um número 6. Aí eu pinto bem aqui. Quando eu pinto essa região, o que é que eu estou dizendo? Todos os números no intervalo de 2 a 6. Entendeu isso? Todos os números. Aí eu digo, eu quero que o 2 faça parte. Se você quer que o 2 faça parte, então a bolinha é fechada. Eu não quero que ele faça parte, somente o 6. Aí você pinta somente no 6. Show de bola? Eu quero os 2, pinta os 2. Então é uma escolha sua. Agora é importante você entender que essa é uma das maneiras. Não quero simbolizar assim. Um outro modo para simbolizar seria na forma do intervalo ou colchete, vamos falar assim, através dessa notação. Como o 2 é fechado, aí você coloca um colchete para dentro, fechado em 2. E bem aqui o 6 é aberto, você coloca um colchete para fora, mas se você não quiser,
você vai colocar bem aqui um parêntese. É você que decide essa situação aí. O parêntese sempre é aberto. Um outro detalhe que você tem que saber, que pode aparecer na hora de um exercício, você simbolizando na forma de um conjunto. Assim, ó. X pertence a R. Ah, professor, é essa aí que eu vi e nunca entendi. Primeiro, acalma teu coração, porque esse início é o mesmo sempre. X pertence a R, porque são intervalos reais, são subconjunto dos números reais, então vai ter sempre esse início. X pertence a reais. Essa barrinha quer dizer tal que. Tal que, esse meu X são esses infinitos números aqui. Esses infinitos números aqui. Onde o 2 é menor que esse número, e esses números, né, são menores que o 6. Só que uma observação importante. Se tiver igualdade, ou seja, se tiver bola fechada, você coloca uma igualdade. Se não tiver bola fechada, não tem igualdade. Show de bola? Então, aqui está a notação. 2 menor ou igual a x, menor que o número 6. Então, aqui tudo é uma questão de simbologia. Eu olho, bola fechada, igualdade. Bola aberta, não tem igualdade. Então, essa é a notação. Pode aparecer um intervalo dessa maneira ou dessa maneira. É você que decide na hora, ou você tem que reconhecer quando vem na hora do exercício. Olha, isso aqui é o intervalo. E o importante, na verdade, eu vou te contar assim, o mais importante é você saber simbolizar na forma de retinha. Que quando você vai estudar outros assuntos, é o que a gente acaba fazendo. Pegando o meu intervalo, que normalmente ele vem dessa maneira ou dessa, eu simbolizo na reta, e aí eu faço uma união ou interseção de conjunto, depende da pergunta que ocorre. Show de bola? Agora, só para finalizar, mais um detalhe para você não ficar com dúvida. Que história é essa de infinito? O infinito é uma ideia. A ideia é o seguinte: eu tenho, por exemplo, aqui, eu vou chamar de menos infinito. Professor, o que é menos infinito? Nesse caso aqui, é para o lado negativo, é um número muito pequeno, vai embora. Vai embora, porque é importante você entender que essa história de menos infinito, mais infinito, não é um número fixo, é só uma ideia. O que é mais infinito? Um número muito grande. Você pensa em 1 milhão, existe alguém maior, 1 bilhão, existe alguém maior, 1 trilhão. Então nunca vai chegar em um número fixo. Então esse infinito, quando aparece, é apenas uma ideia. Por esse motivo, aprenda a observação. O infinito sempre é aberto. Cara, essa dica aqui é top de linha. O infinito sempre é aberto. Por que não pode ser fechado? Porque não é um número fixo. Você não conhece ele, só sabe que ele é muito grande ou ele é muito pequeno. Muito grande para o lado positivo, por isso o nome mais infinito. Por outro lado, menos infinito para o lado negativo. Show de bola? Então aqui, por exemplo, eu poderia simbolizar esse esquema aqui. Menos infinito até o número 5. Como 5 lá, ele é um colchete para dentro, fechado. Então, colchete para dentro, fechado no número 5, bem aqui. Deixa eu colocar esse 5 aqui em cima, só para não sair o corte aí na tela de vocês. Então, bem aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho menos infinito. Só que você lê sempre assim. Intervalo, aberto em menos infinito, até o número 5 fechado. Sempre a sua leitura, se você tiver dúvida, é da esquerda para a direita. Você sempre lê da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Show de bola? Então, aqui eu tenho todos os números nessa faixa aqui. Aí eu venho, risco bem aqui, se você quiser. Eu já tinha riscado de lilás aí, pré-fabricado já. Então, entenda bem. Ah, e um detalhe. Aqui eu coloquei um colchete para fora, porque é aberto. Se eu não quiser colocar um parêntese aqui, está correto. Por quê? Porque eu já falei para vocês que o parêntese sempre é aberto, tá bom? Quem decide aqui é você. Se fosse o professor do 5 vai embora, você ia colocar, por exemplo, fechado em 5 até mais infinito. E lá no mais infinito sempre é aberto. Conversei com você, vou fazer aquela revisão top para ver se você mandou bem mesmo. Intervalo. O que é intervalo? Subconjunto dos números reais. E qual é o detalhe? Eu quero simbolizar todos os números que estão no intervalo, por exemplo, de 1 a 5. Aí vou usar intervalo.
Só que tem um detalhe, eu quero que 1 fique, eu quero incluir o número 5, se eu quiser, colchete para dentro. Na hora de simbolizar na reta, bola fechada. Que a bola fechada, colchete para dentro, quer dizer que o cara faz parte. Agora, se eu não quero ele fazendo parte, sendo à direita ou à esquerda, né, não importa isso, se aqui é fechado, eu venho aqui e coloco colchete para dentro, que é fechado. Show de bola? Ah, lá é aberto? Esse cara não faz parte, é só uma referência? Eu coloco um colchete para fora ou um parêntese. Quando você tiver esse caso, que só tem para um lado, né, para mais infinito, por outro lado, para menos infinito, você simboliza nesse esquema, né? O infinito sempre aberto. Aberto em menos infinito até o número 5 fechado ou aberto, vai depender da questão. Pergunta é, ajudou essa aula? Se ajudou, comente e compartilhe. Até a próxima. Fala, Rapidola, gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha, parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.